Olá, espero que todos estejam bem. Estamos aqui numa data especial em que eu revejo esses alunos queridos aqui e o principal de tudo é que eu trago uma pessoa muito querida aqui para dialogar com a gente, para bater um papo, enfim, para fazer a nossa palestra, que é a professora Jéssica Fernandes. A professora Jéssica Fernandes, ela é sócia da Fernandes Advocacia Full Service, sócia do Responde Direito, treinamento de pessoas, certificada em Compliance pela Legal Ethics Compliance, Compliance Trabalhista pela Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, Gestão de Riscos Públicos pela Escola Nacional de Administração Pública, Compliance Público pela CEDIM, especialista em auditoria interna de RH e licitações pela Escola de Auditoria, certificação CPCA, coautora de livros jurídicos, coordenadora e professora de cursos de pós-graduação em compliance, responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção no município de Franca, São Paulo, responsável pela Lei Municipal e planos de integridade que instituíram o programa de compliance da Prefeitura de Franca, São Paulo. Além do que, né, essa amiga aqui, que eu tenho essa oportunidade de aprender com ela, ela foi minha aluna da graduação aqui em Franca, né, bacharelado em Direito, e se tornou em pouquíssimo tempo, com o comprometimento dela, com os seus estudos, em uma das pessoas que são referenciais no nosso país no que se trata ao Instituto do Compliance. Instituto do Compliance que é tão ligado ao governo eletrônico. E não é à toa, né, que através desse mini currículo, vocês perceberam que ela tem uma atuação destacada aqui em Franca, São Paulo, aqui na administração pública da cidade, mas não só isso. A professora Jéssica, ela possui um canal de treinamento no Instagram, que é o Responde Direito, em que há já milhares e milhares de seguidores, em que a professora Jéssica, então, palestra por vários locais do nosso país. Então, eu digo que é uma alegria imensa para mim trazer essa grande amiga e profissional exemplar para bater esse papo aqui com a gente hoje. Então, eu passo a palavra para a professora Jéssica. Pode falar, minha querida amiga. Queria aqui, primeiramente, agradecer o convite. Fiquei muito feliz, assim como todos os convites que eu recebo de você, meu querido amigo. Para quem está assistindo esse conteúdo gravado, falei aqui antes de iniciarmos a gravação, eu dispenso as formalidades, então eu levo a docência de uma forma mais descomplicada, então não estranhe, por favor, quando eu estiver falando aqui com a câmera e eu falar você, não chamar ninguém aqui de senhor, de senhora, de doutor, de doutora. Espero que durante o decorrer dessa aula você sinta como se eu estivesse aí bem pertinho de você, discutindo sobre um tema que é extremamente importante para o crescimento do nosso país, que é justamente essa busca pela gestão transparente, através da implementação de um programa de compliance, através do nosso governo eletrônico. Queria, professor, agradecer aqui pelo convite, fiquei realmente muito feliz, e eu deixo aqui, inclusive, o espaço aberto no bate-papo. Como é um assunto novo, talvez não faça parte da rotina de vocês, alunos, fiquem à vontade também para pedir para que eu pare, para que eu explique algum conceito, caso não fique algo muito claro durante esse nosso debate. Temos aqui, durante essa nossa fala, 3 objetivos. Sempre antes de iniciar qualquer aula, eu gosto de firmar pelo menos 3 objetivos com os alunos, para que no final da aula a gente volte e veja se realmente esses objetivos foram cumpridos. Então, o meu compromisso com você, aluno aqui desse curso de gestão pública, os colegas também aqui de Franca que entraram para assistir esse conteúdo, 3 objetivos. O primeiro, a entrega do conteúdo teórico, já que é impossível nós falarmos sobre prática sem trazermos alguns conceitos ligados à aplicação prática da ideia de um programa de compliance.
O segundo objetivo é a entrega de um conteúdo prático, então, na medida do possível, naquilo que for possível e permitido eu falar sobre o assunto, sobre algo que nós vivenciamos aqui na gestão do município, eu trarei também para que você consiga compreender na prática como tudo isso funciona. E o terceiro objetivo é demonstrar para você que talvez já tenha contato com o compliance, ou para quem está tendo o primeiro contato com o compliance, que nós estamos diante de uma profissão que vem ganhando muito espaço no nosso país, independente para quem formou em Direito, para quem formou em Economia, para quem está formando em Gestão Pública, tem espaço para todo mundo. E quando a gente entra nessa área de transformação, quando a gente entende o poder que um programa de compliance tem nessa busca pela integridade, a gente passa a entender que nós estamos diante de uma profissão que tem um propósito muito grande, que é justamente a transformação. Hoje, quando a gente fala sobre compliance, talvez eu esteja aqui falando compliance, e você ainda não tenha nem noção do que se trata esse tema, que a gente já vai falar, mas a partir do momento que você compreender o que é um programa de compliance, você entenderá esse terceiro objetivo que eu trago aqui também durante a nossa aula. Quando a gente fala de gestão pública, de governo eletrônico, e a gente traz aqui essa ideia da implementação de um programa de compliance em busca da integridade, nós estamos falando de transformação. E é justamente esse o nosso terceiro objetivo. Transformação, de modo que você compreenda que uma gestão organizada através de um programa de compliance, ela cumpre com aqueles objetivos que a gente tem ali previstos na Constituição Federal, ele cumpre com os princípios constitucionais, a ideia de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E mais do que isso, a gente vê ali os dizeres na nossa bandeira nacional de ordem e progresso, e eu vejo claramente que essa busca pela integridade, ela vem como uma forma de cumprir aquilo que a gente encontra previsto, inclusive, na bandeira que representa o nosso país. Hoje, quando a gente fala de programa de compliance, até para eu entender um pouquinho aqui como que está a questão do conhecimento sobre o assunto, responde aqui para mim no bate-papo. Você já ouviu falar em compliance? Só responde sim ou não. Só para eu entender aqui se eu estou falando muito grego, e a gente já vai explicar um pouquinho. O Antônio já ouviu. Marcos Paulo ouviu. Todo mundo respondendo aqui que já ouviu, de alguma forma ouviu. A primeira vez que eu tive contato com compliance foi em 2015. Deixa eu ver se eu consigo silenciar esse logo aqui. A primeira vez que eu tive contato com compliance foi em 2015. Provavelmente se recordam daquele período em que nós enfrentamos aqui no nosso país uma das maiores investigações envolvendo corrupção. Próximo ali à ideia da investigação Lava Jato, nós tivemos um marco muito importante aqui no Brasil, em busca dessa integridade, em busca do combate à corrupção, que foi a famosa Lei Anticorrupção. Estava no sofá, assistindo televisão, passando no jornal, falando um pouquinho da investigação Lava Jato e falando da importância do programa de compliance, que as empresas estavam sendo investigadas pelos Estados Unidos e que, por força de uma legislação norte-americana chamada de FCPA, as empresas do nosso país já possuíam um programa de compliance e que o programa de compliance deveria fazer parte também da nossa legislação, e ouvi falar sobre um projeto de lei. Então, aquilo tudo foi um monte de informações ao mesmo tempo. Eu venho, na época eu já estava ali concluindo minha faculdade, então eu tinha ali um pouco de compreensão sobre a legislação e eu nunca tinha escutado falar sobre a lei anticorrupção, sobre o projeto de lei, sobre regulamentação, sobre o que tinha por trás de toda essa legislação, que veio por força, principalmente, daquela pressão interna que aconteceu no nosso país. Nós passamos por aquele baita escândalo envolvendo a corrupção de uma das maiores estatais que a gente tem aqui no nosso país, por força da pressão da sociedade, que foi para a rua, naquela ideia de o gigante acordou, uma manifestação que começou ali por conta do valor do metrô de São Paulo, tomou uma proporção, quando a gente viu, todo o país estava clamando por modificações na estrutura, na gestão, em busca do combate à corrupção. Junto com essa pressão que nós enfrentávamos aqui internamente, nós também enfrentávamos, no cenário internacional, uma pressão externa, porque o Brasil já era signatário de tratados e convenções internacionais envolvendo o combate à corrupção, mas faltava aqui ainda
legislação, algum tipo de legislação que trouxesse punições para pessoas jurídicas. A gente tem as punições que a gente já conhece ali, a corrupção prevista no Código Penal, mas ainda faltava uma punição mais severa, alguns critérios para que as empresas que se envolvem com a gestão pública, com a administração, também tivessem algum tipo de punição se envolvidas com a corrupção. Então, nessa pressão interna da sociedade indo para a rua, a pressão externa de todos os países, da Europa, dos Estados Unidos, cobrando do nosso país algo mais efetivo no combate à corrupção, a gente teve a famosa Lei Anticorrupção, em 2013, que foi regulamentada somente em 2015. Quando essa lei foi regulamentada, dentro dela, trataram de trazer um caráter preventivo. O que seria esse caráter preventivo? Todas as legislações que buscam, de alguma forma, punir, não trazem a ideia da prevenção. A lei anticorrupção, de uma forma inovadora, ela trouxe o programa de compliance como uma forma de prevenir e evitar que a corrupção aconteça e não somente punir depois que a corrupção aconteceu. Nessa ideia de prevenção, apresentaram a estrutura de um programa de integridade, que a gente tem aí muito essa ideia similar de um programa de compliance. E aí a gente fala, então, de 2013, 2015, e aí você fala, Jéssica, mas compliance começou a existir no nosso país somente em 2013, somente em 2015? Não. Já se falava de compliance no nosso país por força de legislações internacionais. Então, os Estados Unidos têm uma legislação muito severa que trata da exigência de um programa de compliance. Então, a gente via que multinacionais cumprindo a legislação norte-americana, empresas que de alguma forma participavam da Bolsa de Valores, tinham um programa de compliance para cumprir com a legislação norte-americana ou com a legislação europeia, mas no Brasil, o marco legislativo foi aí com a Lei Anticorrupção em 2013. Jéssica, mas que história é essa de compliance? Tá? Eu entendi qual que foi o movimento social que fez com que tomasse uma iniciativa no legislativo para trazer uma legislação para combate à corrupção. Mas o que é isso? O que é o compliance? O programa de compliance, ele vem muito da ideia de conformidade, que significa estar em conformidade, colocar em conformidade. Muito subjetivo ainda, né? O programa, como o próprio nome diz, ele traz diversas ferramentas de gestão, de forma a criar mecanismos de controles para a gestão de riscos. Complexo ainda? Sim, sei que sim. O programa de compliance ele veio estruturado dentro da nossa lei anticorrupção, através do nosso artigo do decreto 8.420, que regulamentou essa lei anticorrupção, através de um artigo que trouxe ali a estrutura perfeita de um programa de gestão. E o que traz essa estrutura? A necessidade de uma empresa ter normas internas bem estruturadas, que tratam de conflitos de interesses, que tratam da lida com o poder público, que tratam de corrupção, que falem sobre ética. Então, vem a ideia de criar um código de conduta dentro da empresa, vem da ideia de fazermos gestão de riscos dentro da empresa. O que seria isso de gestão de risco? Eu estou falando da iniciativa privada, e aí logo eu já vou trazer para você um elo de como tudo isso é implementado dentro da gestão pública, tá? O que a gente tem também dentro do programa de compliance? A base de gestão de riscos. O que a gente tem em gestão de riscos? Tudo aquilo que acontece hoje dentro de uma empresa, via de regra, é visto como uma oportunidade. Então, por exemplo, a empresa ela vê a possibilidade de participar de um programa, de participar de uma licitação com a prefeitura. Então, ela vai lá, participa de uma licitação com a prefeitura. No decorrer da execução desse contrato, precisa de algo mais rápido, ou quer buscar algum tipo de favorecimento nesse programa de licitação, e aí um funcionário dessa empresa vai, de alguma forma, suborna um funcionário público, comete ali algum ato de corrupção, e o que acontece? A empresa, ela se vê responsabilizada por esses atos. Antes da lei anticorrupção, quando acontecia esse tipo de fato, se uma empresa privada ela era envolvida em um escândalo de corrupção, no processo, a empresa geralmente alegava que não tinha responsabilidade.
foi um funcionário que não autorizou que aquela transação acontecesse, que não sabia, que não viu. É muito similar à ideia do avestruz, coloca a cabeça debaixo da terra e finge que nada aconteceu. Então, a empresa fingia que tudo isso não tinha acontecido. A nossa lei anticorrupção, ela veio para trazer a responsabilidade objetiva. O que significa isso? Que a empresa ela responde, independente de culpa, independente de dolo, por tudo aquilo que acontece, por todos os atos dos seus funcionários e de terceiros. Então, o que isso significa em gestão de riscos? A empresa, às vezes, ela participa habitualmente de licitações espalhadas aí pelo nosso país, ela oferece algum produto ou algum serviço para algum órgão público. E ela coloca, obviamente, o proprietário da empresa coloca ali os funcionários para fazerem essas tratativas. E, às vezes, um deslize que é cometido, um ato grave ali de corrupção, envolve a empresa em um tremendo problema que pode, inclusive, conforme a lei de corrupção, ocorrer a dissolução da sociedade, fechar as portas dessa empresa ou incorrer ali no pagamento de uma multa. Às vezes essa multa é tão alta que ela pode sim, inclusive, gerar a falência dessa empresa. Então, o que a empresa faz entendendo que, por exemplo, colocar um funcionário para cuidar desse departamento de licitações é um risco? Ela cria mecanismos de controle. Então, tudo o que acontece dentro de uma empresa, ou então vamos falar que tudo que acontece dentro de um órgão público apresenta por trás diversos riscos. Exemplos simples aqui. Se a gente fala, por exemplo, vamos trazer aqui para já linkar um pouco com essa ideia do governo eletrônico. Se a gente fala, por exemplo, dos processos administrativos de uma prefeitura. A maioria dos órgãos públicos hoje ainda possuem o processo físico. Aquele monte de papel, tramita para um departamento, volta para a corregedoria, depois tramita para outro departamento, esse processo ele fica andando dentro do órgão público. Isso é visto como uma operação comum. Se a gente analisa dentro de gestão de riscos, o risco desse processo ser físico, ele é alto. Por quê? Os documentos podem ser extraviados. Às vezes, outro servidor pode ter acesso a informações desse processo que não deveria ter acesso, pode vazar informações. A gente vê aí a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Concordam comigo que um processo parado na mesa de um servidor, que o servidor deu 5 horas, ele deixa o processo ali, ele vai para casa, mas outras pessoas do departamento têm acesso àquela mesa. É um risco alto. Então, o que a gente analisa em gestão de riscos? Qual que é o impacto desse ato, dessa rotina operacional, de alguns dos contratos que existem com a administração pública? Qual que é o impacto que existe e qual que é a probabilidade desse risco se consolidar? Então, por exemplo, qual que é o impacto se vaza informações de um processo administrativo que tem informações que não deveriam ser espalhadas, de um caso grave de assédio moral, um caso grave de assédio sexual? A administração ela pode vir aí receber um processo trabalhista, ela pode vir a receber problemas, inclusive, com o Ministério Público. Então, a gente vê que tudo aquilo que acontece dentro da administração pública apresenta por trás um risco. E é isso que é analisado em gestão de riscos, o impacto e a probabilidade. Por que é analisado o impacto e a probabilidade? Porque até nas coisas mais simples que acontecem dentro da administração pública, existe um risco por trás. Nem tudo é colocado como prioridade na hora de adotarmos mecanismos para evitar que esses riscos aconteçam, de fato, que tragam aí, de fato, esse impacto analisando a probabilidade. Então, se, por exemplo, a gente entende que a falta de um processo eletrônico dentro de uma prefeitura é um risco alto, que pode gerar um impacto alto, também negativo alto para a administração pública, a gente precisa de um mecanismo de controle. Então, é onde vem um programa de compliance e recomenda a implementação do programa de um processo eletrônico que tenha software, que o TI coloque isso como prioridade nas ações da tecnologia, ou então a gente analisa algum tipo de contrato e vê que nesse contrato da gestão pública, um exemplo, às vezes tem algum contrato lá que trata da limpeza urbana dentro de uma prefeitura. E quando a gente analisa esse contrato, os questionamentos começam a surgir. Como que é fiscalizado esse contrato? Como que é o controle da quantidade de trabalho que é executado conforme está previsto ali no edital? Será que está cumprindo realmente?
Porque tudo que a gente lembra hoje da administração pública, nós falamos de gastos públicos. Então, o programa de compliance, ele vem em busca do combate à corrupção e em busca do controle dos gastos públicos. Então, uma análise de todos os contratos que existem ali no órgão público, em busca de criar, então, medidas de controle que tragam, de alguma forma, uma gestão efetiva para esse risco, para que ele não gere um impacto negativo para a administração. Então, desde atos simples dos servidores, como, por exemplo, atender um fornecedor. Um servidor público de uma prefeitura, ele pode atender, por exemplo, o proprietário da empresa que cuida que tem o maior contrato de limpeza urbana. Ele pode simplesmente receber esse proprietário dessa empresa na sala dele, só os dois. Sentar ali um de frente para o outro, discutir alguma coisa que está acontecendo no contrato. Geralmente, no órgão público, não existem recomendações que tratem sobre isso. Então, geralmente, atende sozinho. E aí, o que veio o compliance? Olha, existe um risco. Pode ocorrer ali alguma discussão sobre algo que ocorreu dentro dessa reunião. Será que essa reunião é íntegra? Então, o que a gente vai criar de mecanismo de controle para atender um fornecedor? Então, vamos criar uma política interna aqui que para atender um fornecedor dentro da prefeitura precisa ou da presença de alguém do Departamento do Controle Interno, ou de alguém do Compliance, ou então, na falta desses profissionais da chefia do departamento, de modo que estejam presentes nessa reunião mais do que uma pessoa, mais do que apenas um servidor. Nós vamos criar um mecanismo agora da obrigatoriedade de lavar a ata para todos os atendimentos que acontecem aos fornecedores. São mecanismos que cuidam desde a rotina de um órgão público, da rotina básica de uma prefeitura, por exemplo, a mecanismos mais aprofundados, como, por exemplo, a instalação de um software, a modificação de um sistema, a contratação de algo novo que facilite, de alguma forma, a gestão da prefeitura. Então, desde a criação de uma norma, de uma política interna, da publicação de um decreto, ou da modificação do regimento interno de servidores, a alteração de uma cláusula contratual, ou então ainda para a implementação de um sistema, de um software. Então, são vários os mecanismos de controles. O que é a ideia do programa de compliance? Identificar os riscos presentes ali na administração pública, classificar esses riscos, e para isso a gente tem diversas metodologias que trazem uma análise quantitativa. Então, entra a matemática mesmo, onde a gente analisa ali de acordo com o grau da probabilidade, o grau do impacto, se esse risco é alto, se esse risco é baixo, e qual que é a medida que nós devemos adotar com relação a esse risco que foi identificado. Esse é um pilar do programa de compliance. Quando a gente fala de gestão de riscos, gente, eu falo muito rápido, tá? Aquela função do WhatsApp de acelerar o áudio, eu tenho certeza que amigo nenhum meu utiliza. Eu tenho certeza que meus amigos imploram para o WhatsApp liberar para desacelerar o áudio. Tem áudio que eu mando no WhatsApp que nem eu entendo. Parece que eu estou leilando um boi. Então, se eu estiver falando muito rápido, se eu não for clara aqui, eu estou com um bate-papo aberto, pode ir perguntando, tá? Que a gente vai conversando. Quando a gente lembra dessa ideia de gestão de riscos, sempre que a gente fala para alunos que já saem da iniciativa privada, é normal, é como se fosse um mecanismo de gestão novo que eles estão conhecendo. Quando eu falo com alunos que já são da gestão pública, geralmente perguntam, professora, mas isso não é o que a gente encontra na auditoria? A prefeitura tem um departamento de auditoria interna, a prefeitura tem um departamento de controle interno. Não é isso que a gente encontra na auditoria, no controle interno? São linhas de defesas diferentes. Por quê? O compliance, ele possui o caráter extremamente preventivo, de forma que, a partir do momento que a gente identifica um risco, a gente propõe diversos mecanismos de controle em cima disso. Que parte desde a elaboração de uma norma, um treinamento corporativo, o acompanhamento desse risco. A auditoria, ela serve para analisar as práticas já existentes. Então, é como uma análise de contingências. A gente verifica tudo aquilo que já foi feito e se está em conformidade e pontua isso dentro de um relatório. O compliance, além de pontuar isso através de um relatório de gestão de riscos, ele vem criando mecanismos efetivos para evitar que esses fatos aconteçam novamente.
Então, a gente fala aí de uma etapa para frente ainda de apenas apontar o que a gente encontrou na nossa análise de contingências. Falando ainda dessa questão da auditoria, perguntam se não seria a mesma coisa que controle interno. Hoje, o programa, o compliance, o departamento de compliance dentro do órgão público, e eu fico muito feliz de dizer que aqui em Franca nós somos aí uma das prefeituras pioneiras a buscar por esse braço dentro do controle interno, mas nós já temos aí Florianópolis, a capital de São Paulo, Ribeirão Preto está com um projeto, Campinas iniciou um projeto, diversas prefeituras estão buscando por esse programa de integridade como um apoio para o controle interno. O controle interno, ele já tem essa função de buscar mecanismos de controle, mas a visão do compliance, de fazer a gestão de riscos, de acompanhar o controle interno na elaboração de novas medidas, ele desafoga o controle interno, que já possui muitas atribuições. A gente olha para o controle interno previsto nos livros, previsto na legislação, a gente olha e fala assim, que incrível isso, que maravilhoso isso. Mas o controlador, ele fica louco com tantas informações que ele possui no departamento. Ele vive apagando incêndios diariamente, ele precisa opinar sobre diversas coisas diariamente. O compliance, quando ele entra como parte do controle interno, ele vem muito com essa ideia de ser a visão estratégica. O compliance officer, ele entra ali naquele departamento e ele pensa, em todo momento que ele está ali executando aquela função, em quais medidas que ele pode melhorar para trazer mais eficiência para o serviço público. Ele não atende o telefone do Tribunal de Contas pedindo informação, ele não tem que encaminhar um e-mail para o Ministério Público passando informação. O controle interno, ele já vive abarrotado de informações e de solicitações. Então, o compliance, ele vem com esse olhar estratégico em busca de aprimorar a gestão pública, trazendo essa ideia de gestão de riscos, de controles internos. Eu vou projetar aqui um mapa mental, só para que fique mais visual. Às vezes eu estou falando aqui, vai ficar muito subjetivo. Aqui é a estrutura que nós temos hoje de um programa de compliance. Quando a gente fala de programa de compliance, geralmente questiona, professora, mas seria, eu já vi em um livro falando que são 7 pilares para que tenha um programa, já vi em outro livro falando em 9, tem livros que falam em 11, tem cursos que falam em 15 pilares. Isso é só questão de metodologia. O que a gente vê hoje na estrutura de um programa que tem 15 pilares é que pegaram os incisos da forma que está previsto ali na lei anticorrupção e criaram um pilar para cada inciso. Mas se a gente analisa direitinho a estrutura que é prevista na legislação, ela se resume nessa ideia de 9 pilares, que é a metodologia que nós optamos por adotar aqui, inclusive, na Prefeitura de Franca. Todos os nossos planos de integridade, que foram separados por secretarias, então, tem o plano de integridade da Secretaria da Educação, o plano de integridade da Secretaria da Saúde, porque nós entendemos que separar ali esse programa por secretaria facilitaria muito a comunicação, a criação dos mecanismos de controle, já que cada secretaria possui várias atividades econômicas bem diferentes das outras. Então, para trazer um pouco mais de clareza, mais eficiência na implementação do programa, os planos foram separados por secretarias, cada secretaria tem o seu plano de integridade. Dentro de cada plano de integridade, nós traçamos metas e diretrizes dentro desses 9 pilares. O primeiro pilar é apoio da alta administração. Eu vejo hoje como um grande desafio quando a gente fala de gestão pública. Eu tive a grata oportunidade de trabalhar aqui com um prefeito que ele cumpre muito bem com esse pilar. Ele deu carta branca total para o nosso departamento em busca de melhores soluções, em busca de aprimoramento, de modificações na rotina dos servidores, de modificação em legislação, em manuais de rotina, em busca dessa integridade, mas o que a gente vê, via de regra, é que nem sempre esse pilar ele é cumprido. O que significa ele? Que a pessoa que está ali na frente da administração pública, como um cargo superior, então se a gente lembra da prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, eles não participam dessa implementação, o primeiro pilar do programa de compliance ele já não será cumprido, e ele dificulta, inclusive, a execução de todos os demais pilares, porque a gente precisa da participação efetiva da alta administração.
Segundo pilar, gestão de riscos. É o que a gente falou aqui. Analisar e entender que tudo aquilo que acontece dentro da administração pública apresenta por trás algum tipo de possibilidade de um dano. Para ficar clara essa ideia de gestão de riscos, eu, Jéssica, sou uma péssima motorista. Eu não tenho vergonha de falar isso, de olha que eu faço a direção preventiva. Mas eu não sei o que acontece. Parece que o meu carro ele tem um imã para engavetamento. No ano de 2020, eu engavetei o meu carro 2 vezes. Envolvi nesses 2 acidentes 4 carros em cada acidente. Então, no total, em 2020, 8 carros. 2 acidentes. O que significa isso? Falando de gestão de riscos. Que, Jéssica, no volante, o risco é muito alto. Por quê? A probabilidade de eu me envolver em um acidente é alta. E o impacto que eu gerei nesses acidentes que eu me envolvi, muito alto. 8 carros. Então, o que significa isso? Que eu estou diante de um risco alto. Jéssica, no volante, um risco alto. O que significa? Que eu preciso de um seguro. É uma medida de controle. Que eu preciso de total atenção enquanto eu dirijo. Que as pessoas que estão comigo no carro, é bom que eu não converse muito enquanto eu estou dirigindo, que eu não posso ousar tentar atender um telefone, nem que seja muito urgente, porque eu posso me distrair e gerar um acidente. São medidas de controle. Então, se eu olhasse para o meu carro, ele tem a possibilidade dele ser furtado, é um risco. Então, o que eu vou fazer para cuidar desse risco? Vou contratar um seguro? É isso que a gente faz dentro da administração pública. Tudo aquilo que acontece na administração, a gente olha com essa visão estratégica, para e pensa. O que aqui dentro desse departamento tira o sono dos servidores? O servidor que exerce essa função aqui, o que preocupa ele? O que pode dar errado? O que pode gerar para ele um processo administrativo? O que pode ocasionar para ele chamar ou atrair a atenção do Tribunal de Contas, questionando algum fato? O que pode colocar ele para responder um processo administrativo ou pode colocar ele para responder um processo de improbidade? Todas essas questões, quando a gente leva para dentro de um departamento e a gente questiona a chefia responsável por esse departamento, a gente questiona as pessoas envolvidas ali nessa gestão, eles falam sobre problemas do cotidiano. O meu sistema de emitir a certidão não funciona. O software que a gente utiliza ele não tem funcionado. Eu sinto que a gente precisava aprimorar aqui a segurança dos documentos, porque todo mundo tem acesso aos documentos do meu computador. Eu sinto que a fiscalização daquele contrato ainda está muito vaga. Eu acho que a gente precisa acompanhar semanalmente aquele contrato com visitas presenciais. Eu acho que a gente precisa ir lá naquela creche para ver como que está a construção, pelo menos 2 vezes na semana, para saber se estão cumprindo com o contrato daquela obra pública. Eu acho que a gente precisa entrar no carro que vai fazer o recapeamento das ruas e acompanhar o recapeamento dessas ruas para saber se a quantidade de material que a prefeitura tem pago através da nota é realmente a quantidade de material que vem sendo utilizado. Tudo isso que a gente fala de contratos públicos, de rotinas da administração, apresentam a possibilidade de um dano. Então, a gente vem e cria um mecanismo de controle, que é justamente o terceiro pilar de um programa de compliance. Primeiro, a gente identifica o risco, faz uma análise desse risco, identificamos, já fizemos ali para ver se é um risco alto, se é um risco médio. Viu que é um risco alto? Nós estamos diante de uma red flag. O que significa? É um risco que ele precisa de atenção prioritária. Ele precisa de uma solução imediata. Ele tem que subir para o topo da busca de solução. Às vezes a gente vai encontrar no departamento algo que tem um risco muito baixo. Então, a gente não vai colocar ele como prioridade, porque dá para esperar um pouquinho. Então, analisando, trazendo essa ideia da prioridade, cria os mecanismos de controles internos. O que são esses mecanismos? Criação de normas, treinamentos corporativos, a utilização de um sistema que aprimore a gestão, ou então a gente vai modificar algum manual de rotina do departamento, tudo isso entra. Quarto pilar é justamente a elaboração de normas para a administração pública. E o que a gente vê nesse quarto pilar com o olhar voltado para a administração pública? A maioria dos órgãos públicos possuem o regimento interno de servidores. Todos. Mas não possuem o código de conduta. Jéssica, mas isso não é tudo a mesma coisa? Não.
O regimento interno, como o próprio nome diz, ele traz as normas internas da gestão pública para com os servidores. Então, é algo que é utilizado para a fundamentação de um processo administrativo. Em contrapartida, o Código de Conduta, ele traz normas para servidores, parceiros, fornecedores, traz normas que trazem regras ali para a lida da sociedade com a administração pública. Então, o que se espera desse órgão público? O Código de Conduta ele serve para externar os valores e princípios desse órgão público. Então, dentro do Código de Conduta, o que a gente fala? A gente fala sobre ética, a gente fala sobre integridade, a gente fala sobre conflito de interesses. A gente explica que tem um programa de compliance, a gente explica que tem um canal de denúncias, caso alguém tenha contato com algum tipo de ato de corrupção, que utilize esse canal de comunicação para relatar esses fatos. Código de Conduta, políticas internas, que é a mesma coisa que a gente lembra aí de regimento interno ou de uma política para determinado departamento. Próximo pilar é a ouvidoria. Jéssica, mas todo órgão público, a maioria dos órgãos públicos já possuem uma ouvidoria instituída. Possuem, mas às vezes essa ouvidoria, ela não é programada para combater a corrupção. Como assim, Jéssica? Às vezes essa ouvidoria, ela possibilita que um munícipe, por exemplo, um cidadão, utilize esse canal, mas ele precisa colocar um nome, ele tem que colocar o telefone dele, ele não consegue fazer uma denúncia anônima, ele não consegue juntar um documento que prove alguma coisa, ele não consegue relatar ali os fatos sem medo da retaliação, sem medo de ser punido por isso. Às vezes tem um servidor que ele trabalha do lado de um outro servidor que está cometendo algum deslize. Só que ele não tem coragem de relatar isso para a corregedoria e colocar o nome dele lá no processo. Ele não tem coragem de utilizar a ouvidoria que está no site lá da prefeitura, que está no site do órgão público, porque ele precisa identificar, ele tem que colocar o nome dele ali, não tem como ele fazer uma denúncia anônima. Quando a gente abre a possibilidade da denúncia anônima, de juntar documentos, a gente amplia o olhar da administração pública para tudo aquilo que acontece. Então, é uma forma de tirar a poeira debaixo do tapete. Jéssica, mas aí vai chover denúncia dentro desse canal. Como que a gente cuida de tudo isso? A gente precisa de indícios de materialidade para que a investigação interna aconteça. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um relatório com essas denúncias para o departamento de compliance, o departamento vai olhar, analisar, e denúncia por denúncia, vai buscando indícios. Vai tentar entender um pouquinho como que é a rotina daquele departamento que foi mencionado, vai verificar se às vezes não tem como criar um mecanismo de controle, às vezes não vai abrir uma investigação direta contra aquele servidor, mas liga o alerta, muda a rotina, muda a operação, coloca um software que às vezes vai controlar ali a forma dessa operação, a emissão de um alvará. Tudo isso através da ampliação dessa ouvidoria. Já que nós estamos aqui em um curso de gestão pública, eu deixo aqui como sugestão que pesquisem também, já que o nosso tempo é curto, falando um pouco aqui também dessa ideia do governo eletrônico. O governo federal criou o Fala BR. Fala BR. É uma ouvidoria pública. Qualquer órgão público que tenha interesse em instalar dentro do órgão público essa ouvidoria, ele pode ali fazer uma adesão à Rede Nacional de Ouvidorias e ele tem acesso a um site completo, com link personalizado, que a prefeitura, o órgão público pode colocar direto no site do órgão público. E quando a gente fala desse Fala BR, geralmente falam, mas o governo então vai interferir, algo externo vai interferir na gestão desse canal? Não, a gestão é feita pelo próprio órgão público que fez a adesão. Então, a Prefeitura de Franca fez a adesão à Rede Nacional de Ouvidorias, recebeu o acesso, recebeu a possibilidade de instalar, então, o Fala BR e ampliou as possibilidades de denúncias. Então, trouxe uma efetividade muito grande na gestão de riscos, na transparência do órgão público. Então, eu recomendo bastante que, se o órgão público não tem uma ouvidoria aprimorada, tem só uma caixinha ali no próprio site que busque, então, essa Rede Nacional de Ouvidorias. A gente fala depois da ouvidoria. Recebeu a denúncia, diante dos indícios de materialidade, a instauração da investigação interna. Então, todas as investigações que
que são relacionadas à improbidade, que são relacionadas à corrupção, passam pelo Departamento de Compliance. O Departamento de Compliance participa também dessas investigações junto com a Corregedoria ou junto, então, com o Departamento de Descumprimento Contratual, quando o órgão público possui esse departamento. Outro pilar que a gente tem aqui, treinamentos corporativos. Por quê? Não adianta nada eu ter um lindo código de conduta, eu ter um belo regimento interno de servidores, se eu não falo com os servidores sobre esses fatos, se eu não explico aquilo que a administração pública espera, se eu não falo sobre ética, sobre integridade, sobre improbidade, tudo isso é importante. Então, o treinamento ele serve como uma forma de mudança da cultura para que todos compreendam onde nós pretendemos chegar, qual que é o objetivo da administração, o que se espera desse servidor público. Nós falamos aqui também de comunicação. Comunicação é toda aquela parte visual. Então, seria, por exemplo, criar uma arte, criar um folder. Deixa eu ver se eu tenho algo que tem. Isso aqui é a ideia de comunicação. É colocar um folder, uma imagem espalhada dentro do órgão público que fale sobre corrupção, que fale sobre programa de compliance, que fale sobre integridade, para que faça parte cada vez mais da rotina das pessoas. Então, é uma forma também de modificação de cultura, assim como o treinamento corporativo. Os procedimentos de investigação dos contratos, a gente lembra de due diligence como uma forma de acompanhamento dos atos de terceiros. Então, se hoje a gente lembra dos fornecedores da prefeitura, se a gente lembra de todas as pessoas que são envolvidas nos processos de licitações, a gente lembra também da importância do gerenciamento desses contratos, e a gente tem um pilar dentro do programa de compliance que auxilia na gestão desses contratos. E o último pilar, que é o monitoramento. Então, tudo isso que a gente faz no decorrer de um ano, cria uma norma interna, muda a rotina de um departamento, que altera drasticamente a forma que o servidor exerce aquela função, ou instala um software achando que traz uma melhoria. O monitoramento ele serve para que a gente traga essas modificações, mas com o passar do tempo a gente retome, a gente volte onde a gente fez essa modificação, verificando se de fato houve efetividade, se algo, às vezes algo que a gente pensa que traz uma eficiência muito grande, a gente modifica e o que acontece é uma burocratização, atrapalha as atividades, o departamento não caminha. Então, às vezes, tudo aquilo que a gente faz precisa de uma revisão para verificação, se está correto, qual que é o caminho mais adequado a seguir. É isso que a gente vê na estrutura de monitoramento. Dentro dessa ideia de 9 pilares de um programa de compliance, o que o programa de compliance ele busca trazer para a administração pública? PDR, 3 objetivos dentro do programa de compliance. Isso vocês verão em todos os livros de compliance. Prevenção, detecção e remediação. Então, através de normas internas, legislações, código de conduta, gestão de riscos, a gente cuida aí da prevenção. Através da ouvidoria, das investigações internas, a gente cuida da detecção. Porque às vezes a gente cria uma norma nova, muda um procedimento dentro de um órgão público, altera a rotina de um servidor, e ainda assim os fatos acontecem. O próprio programa de compliance ele não acaba com a corrupção. A corrupção ela vem de atos humanos. O que a gente faz com o programa de compliance? A gente fomenta a integridade, a gente busca a mudança do pensamento, a mudança do comportamento no jeitinho brasileiro. Cada pessoa age e pensa de uma forma. Às vezes, o que é correto para mim, pela forma que o professor Renato foi criado, a escola que ele estudou, o bairro que ele morou, a família que ele conviveu, talvez pela cultura que ele carrega com ele, a visão dele seja diferente da minha. Então, o que o programa faz? O programa de compliance faz? Ele busca demonstrar o caminho a seguir. Ele busca mudar o comportamento de forma com que todas as pessoas envolvidas ali na administração pública, na gestão pública, compreendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo, não porque tem alguém fiscalizando. Então, quando a gente lembra de toda essa estrutura, dessa ideia do PDR, prevenção através de criação de mecanismos, detecção, porque são atos humanos, embora a gente crie diversos mecanismos de controle, pode ser que alguém ainda não esteja cumprindo com os objetivos da administração pública.
e aí por esse motivo alguém vai lá e relata no canal de comunicação que tem alguém que não está cumprindo com o regimento, não está cumprindo com o código de conduta, está fazendo ali algum ato de corrupção. Isso que a gente encontra em detecção e remediação. A partir do momento que a gente verifica que nós criamos um mecanismo de prevenção, pensando que esse mecanismo seria efetivo, mas nós detectamos uma falha nesse mecanismo que foi criado, e a gente verifica que existe algo que pode ser melhorado, é o que a gente fala de remediação. Aconteceu? Bom, aconteceu. Ok, estamos diante de um grande problema. Primeiro ponto, vamos aqui apagar esse incêndio, vamos fazer uma gestão de crise. O que a gente precisa fazer para resolver esse problema agora? Resolvemos o problema agora, caminhou, instaurou um processo, caminhou para o Ministério Público, enfim, pronto. Agora, o que a gente vai fazer para remediar? Para evitar que aconteça novamente. Então, voltamos aprimorando as ferramentas em busca da eficiência da gestão. Por que o governo eletrônico, ele caminha... Tem algum áudio? Talvez os deuses precisem de uma espada bruta. Na época, Targaryens, a fé militante dispensou a justiça do sete. Fechou, né? O que o compliance, ele tem... Por que o compliance, ele tem total ligação com o governo eletrônico? Tudo que a gente fala de eficiência, de transparência, de integridade, de controles internos, nós lembramos da importância do governo eletrônico. Nós passamos aí por um longo período em busca dessas modificações do governo eletrônico. Primeiro, a gente viu aí um marco muito grande com o Portal da Transparência, que é uma forma de trazer a participação social, onde a sociedade passou a ver onde vai o dinheiro público, qual que é o valor do contrato que foi celebrado por aquele órgão público, por que celebrou esse contrato, como que foi essa contratação, como que foi esse processo de licitação, que foi um marco muito importante para o fomento da integridade, para a transparência do nosso país. Pouco depois a gente viu aí também a chegada, as modificações na estrutura do processo eletrônico, a gente viu o marco civil da internet, a gente viu agora recentemente também a chegada da proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós vimos aí um marco também legislativo com relação à simplificação dos serviços públicos, a questão da acessibilidade, a questão do lançamento do Portal Único do Governo Federal. Tudo isso, quando a gente olha por esse marco que nós vivenciamos aí, que nós passamos dentro dessa ideia do governo eletrônico, eles entram dentro dessa ideia do compliance. Um exemplo, mencionei aqui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como que a gente traz a adequação para um órgão público de uma lei que é extremamente importante, já que nós falamos aí da venda, da comercialização de dados pessoais? Como que a gente vê uma legislação tão importante para o nosso país, que ela já é aplicada na Europa com extrema facilidade, já faz parte da rotina dos Estados Unidos, chegando agora no nosso país, a gente busca trazer isso para dentro de um órgão público, para dentro de uma prefeitura. Se a gente chega dentro da prefeitura e tem em cima de todas as mesas o processo administrativo físico. Se a gente chega para emitir uma certidão, a gente precisa pegar uma senha, ficar 5 horas esperando um atendimento no órgão público. Não tem como nem trazer a aplicabilidade, nem trazer a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se a gente não volta 2 casas em busca do aprimoramento, em busca da gestão mais eficiente, em busca da gestão eletrônica, em busca da facilidade, da simplificação do serviço público, de modo que o munícipe, de modo que o usuário do serviço público, ele tenha, através de um fácil acesso, através de um clique, através da casa dele, um acesso mais rápido a esse governo eletrônico. A gente falou aqui um pouquinho do marco dessas legislações importantes que aceleraram, né, essa transformação em busca do governo eletrônico, e a gente lembra aqui também da pandemia. Tudo teria sido bem mais fácil no nosso país, quando nós falamos aqui de serviços públicos, se o governo já tivesse adequado, se aquela ideia que nós tivemos por meados de 2005, a ideia da lei da chegada da Portal da Transparência, dessa ideia do fomento eletrônico, se desde aquela época já adotasse alguns projetos, ainda que em passos de formiga,
buscando a adequação, buscando a modificação, trazendo mais efetivamente essa ideia do governo eletrônico, durante esse período pandêmico tudo seria mais fácil. Muitas prefeituras pararam totalmente os serviços. Então, às vezes, tinha alguma obra que precisava apenas de uma liberação, de um alvará da Secretaria de Infraestrutura, mas estava tudo fechado. Lockdown. Tudo mundo parado. Mas algumas prefeituras colocaram as pessoas para trabalhar no regime de home office. E se o servidor estivesse lá no regime de home office, o usuário do serviço público pudesse fazer uma solicitação por um site e receber tudo por e-mail, nós estaríamos diante da eficiência. A busca do compliance, através dos controles internos, é justamente cumprir com esses objetivos, cumprir com os princípios constitucionais, com eficiência, com a transparência, com a moralidade, com a publicidade. Então, a gente vê tudo isso previsto na Constituição. O programa de compliance ele vem como uma forma de colocar esses pilares, esses princípios constitucionais para trazerem ainda mais efetividade para a gestão pública. É mais ou menos essa a ideia. Eu falei rápido demais, né, gente? Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem ir mandando aqui. Professor, deu para entender? Eu empolgo tanto falando sobre o tema, mas eu não sei se eu fui clara, se eu não fui clara. Deu para entender muito, porque você empolga na fala, mas nós também empolgamos em aprender cada vez mais com você. É um assunto, assim, que daria para a gente ficar aqui pelo menos umas 8 horas conversando sobre ele, sem pauta, e entrariam muitos tranquilamente. cases. Tranquilamente. Porque o que não falta são problemas na administração pública. Exatamente. Né? A gente tem uma pergunta do Antônio Felipe. Pode falar, Antônio. Boa noite, turma. É o seguinte, a Jéssica acabou de falar aí das políticas públicas, se já tivéssemos alguma coisa em adiantamento, visto que muitas coisas tiveram que ficar fechadas, lockdown e tudo mais, a população sofreu bastante com isso. Eu trabalho na Caixa Econômica Federal. Eu não fiquei de home office, eu estava lá. Então, a população brasileira não está preparada para o governo eletrônico. Coisas que são resolvidas facilmente pelo computador, pelo telefone, mas não. O brasileiro vai lá no banco. Então, tinha aquelas filas homéricas no noticiário mostrando, e o problema é o brasileiro. Ele não consegue, ele não acredita que ele consegue resolver a coisa pelo telefone, pelo computador, pelo e-mail, uma coisa assim. Ele gosta de ir lá no banco. Né? Parece que tem distribuição de cesta básica lá no banco. É brincadeira, viu? É isso. A gente só não pode generalizar, né? Porque querendo ou não, ainda que seja, vamos colocar aqui, um percentual baixo, 10% da população tem o conhecimento para utilizar o governo eletrônico, seria 10% a menos na fila, no congestionamento, na entrega, na eficiência da entrega desse serviço ao usuário, do serviço público, né? Então, assim, como tudo que a gente viu aí, por exemplo, nessa pandemia, as pessoas não estavam habituadas nem a fazer uma videochamada, e aí, às vezes, para ver uma mãe que não podia encontrar, uma avó começou a utilizar a videochamada do celular, foi aprendendo, hoje faz com maior facilidade. Se a gente não começa, se a gente não dá o pontapé e fala, olha, o usuário chega lá, tanto que a gente tem algum serviço nesse sentido, o usuário chega e fala, olha, eu quero ser atendido aqui presencialmente, mas olha, esse serviço nosso está disponível eletronicamente. Ok. Ah, mas eu quero ser atendido aqui. Claro que a gente não vai negar o serviço, mas a gente fala, olha, a gente não consegue atender agora, isso vai demorar mais para você ser atendido se for por aqui, mas olha aqui tem um folderzinho, a gente imprime a explicação, tá aqui o site, nesse site você clica nisso, nossa, mas eu não sei mexer nisso, pede pro seu vizinho, pede para sua filha, o senhor não tem uma neta, para eles vai ser facinho fazer isso. Então, orientar para que essa cultura ela também seja disseminada. Porque se a gente trava tudo aquilo que traz algum tipo de mudança, ela gera resistência. E isso eu falo pela nossa vida, nos atos do cotidiano. Toda mudança, ela gera resistência. Só que se a gente não vence esse período de resistência, esse período de, olha, a gente precisa aprender, é algo que não é tão complicado assim,
essa transformação ela não acontece. Então, eu acho que faz muito parte também da função do servidor, na paciência dessa transição, mas quando a transição ocorrer, quando as pessoas compreenderem, facilita muito, desafoga muito, sem sombra de dúvidas, a entrega do serviço público. Uma pergunta da Edna Vaz de Andrade. Pode perguntar, Edna, fique à vontade. Oi, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite. Não é uma pergunta, eu quero só fazer uma observação. Tem mais ou menos um ano e meio, que eu estou tentando fazer tirar uma dúvida junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já acessei inúmeras vezes o site, né, do governo eletrônico da Prefeitura, eu esqueci o nome agora, mas tem uns postos de atendimentos espalhados pela cidade, mas durante esse momento pandêmico, realmente foi online o atendimento. Tem mais ou menos um ano que eu estou tentando fazer isso, e eu não consigo. Por quê? Seria um atendimento virtual. E aí eu entro, amanhã é dia de eu entrar para eu tentar agendar esse momento. E eu não consigo. Eu vejo assim, é muito bacana tudo isso que você disse. Eu acho que daqui 30, 50 anos o negócio vai funcionar muito bacana, mas nesse momento a própria cultura da administração pública ainda está naquela pilha de papel, nas pilhas de papéis à mesa do servidor, e ele vai procurar num arquivo assim completamente obsoleto aquilo, né, a demanda do público. Então, creio eu, ou eu quero ser otimista, que talvez daqui 10 anos, né, porque eu falei 30, 50, eu quero acreditar que em 10 anos a própria administração pública esteja preparada para atender a demanda do governo eletrônico, já que quer nos tirar o público lá daquele amontoado de fila, ótimo, eu acho bacana, mas tira a fila do computador também, porque senão não funciona. Aliás, fica mais difícil, porque você não pode ir para lá na fila para tentar o atendimento, porque eles não atendem. Aí você fica aqui todo final de mês, eu não estou brincando, todo final de mês é hora de tentar agendar a minha necessidade, não consigo. É uma cultura, né? Parece que está entranhada nas nossas veias de servidores públicos ineficientes, ineficazes, o servidor público que quer emperrar um trabalho. Para você ter ideia, Jéssica, foram 5 anos para eu conseguir uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, na Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais. 5. Já era para eu estar aposentada, estou aguardando o papel da secretaria. Isso é brincadeira, gente. Então, é cultural. Eu creio que, eu quero ser otimista, 10 anos, 30, no máximo 50. Né? Aí eu não estarei aqui mais para ver, mas os jovens verão, né? Com certeza. É só isso. Muito obrigada. Esse é um problema que a gente enfrenta também, né? A falta de pessoal. Hoje, isso também faz parte, inclusive, da gestão de riscos do programa de compliance e, de modo geral, conversei com diversos profissionais que trabalham em outros órgãos públicos e é algo que está ali como um risco prioritário. Infelizmente, a gente viu aí o congelamento, né, dos gastos, não houve aí a permissão para concurso público, nós estamos passando por um período bem delicado pela falta de servidores, principalmente depois desse período pandêmico. Aqui na nossa prefeitura, infelizmente, nós perdemos diversos servidores para a Covid, então a cada 15 dias a gente tinha ali a notícia do óbito, e já faltava mão de obra, já faltava contratação.
Então, a gente vê que, às vezes, também, só trazer o governo eletrônico, mas não ter o suporte necessário por trás da tela do computador, da mão de obra para entrega desse serviço, não traz efetividade. Mas o que a gente precisa colocar em mente é que não dá simplesmente para jogar os livros pro alto e falar, não vai adiantar nada. Então, não adianta mexer. Tem que mexer. Por que tem que mexer? Se hoje a gente começa com a modificação, vai trazendo as modificações, trazendo a ideia do governo eletrônico, aos poucos vai trazendo a adaptação, vai trazendo as modificações. A gente, por exemplo, da advocacia teve uma enorme resistência com a chegada da audiência telepresencial, a gente teve resistência com a chegada do processo eletrônico, alguns advogados não sabiam lidar com o computador. Hoje faz parte da rotina, mas levou tempo. O processo eletrônico nosso, por exemplo, a advocacia já está aí caminhando para quase 10 anos. Então, não é algo que a gente traz agora e pronto, estamos com Alice no País das Maravilhas, tudo lindo e perfeito. Mas se a gente não começa com essas modificações, a gente não consegue alcançar as outras que a gente almeja. Isso que a gente vê de servidores, essa ideia de que tem servidor, às vezes todos os servidores fazem o corpo mole, às vezes o servidor está tão sobrecarregado, cumprindo a função que já é dele, e cumprindo outras funções. Isso por que eu falo? Eu venho da iniciativa privada. Fiz parte da administração pública por 1 ano. O olhar que eu tinha para o serviço público era justamente esse. Nossa, mas demora demais, mas esse servidor de serviço, o que acontece lá dentro desse departamento? Será que eles não trabalham? Mas não é que não trabalha. Às vezes um servidor, ele está fazendo a função dele, já ajudando a função do outro. Às vezes ele só faz 6 horas por dia e ele já estava com um trabalho acumulado, ele tira férias, não tem ninguém que vai cobrir ele, passa por uma dificuldade enorme para dar conta dessa demanda do serviço. Então, a gente vê que a falta de mão de obra, de modo geral, em todos os órgãos públicos, é um grande problema, que apresenta aí um grande risco, que dificulta muitas operações. E essa ideia de você criar um novo mecanismo e trabalhar ali dentro desse órgão público a ideia do pertencimento. Isso aí, eu sei que eu tomei meu tempo aqui, professor, mas eu acho importante a gente falar um pouco. Imagina, fica tranquila. O que eu senti quando eu entrei para o campo? Eu falo que o compliance não é um serviço que ele é feito dentro de uma sala. Eu não entro dentro de uma sala igual eu estou aqui, fico aqui fechada no meu mundinho, criando normas que eu acho que darão certo, fazendo modificações que eu, Jéssica, penso que adequam a ideia do programa de compliance, se eu não conheço o que acontece lá de fora. Não adianta eu chegar num departamento que emite um alvará, mudar completamente a rotina, se eu não sei como que é essa rotina. Às vezes eu vou colocar uma rotina nova lá, sugerir a modificação de uma lei, só que eu não sei como que funciona a execução. Então, estar ali próximo, conhecendo como funciona aquela rotina do departamento, por que é importante para o programa de compliance? A gente vê hoje, de modo geral, na administração pública, uma burocratização. Claro que em determinados riscos, nós traremos como solução a burocratização, mas nem tudo precisa ser burocrático. Então, às vezes, você vai entrar, vou usar o mesmo exemplo que eu estava usando, vai entrar num departamento que ele emite um alvará. E aí, para a emissão desse alvará, tem um procedimento instituído ali, que ele precisa passar por um, passa por outro, analisa isso e analisa o código de edificações e obras que foi criado na época de Cristo, anticristo, que não condiz com a realidade e tem uma dificuldade enorme para conseguir um documento, e às vezes tem uma outra prefeitura que trouxe uma modificação, então você consegue, às vezes, simplificar procedimentos através do governo eletrônico, ou simplificar procedimentos ainda que não seja relacionado ao governo eletrônico, mas de forma que você traga uma rotina mais rápida para a execução desse serviço público. É esse o papel do compliance, seja para evitar um ato ou para trazer a eficiência de um serviço. Nem sempre traz a burocratização, às vezes vai trazer a desburocratização, às vezes vai colocar como pauta a contratação de uma empresa terceirizada para algum tipo de serviço, que a demanda, pela falta de mão de obra, o órgão público não consegue suprir com os servidores que ele já possui. Então, tudo isso é analisado. O que a gente tem que ter em mente? O que é essa ideia do programa de compliance? Em empresa privada, se eu trago a ideia, a estrutura de um programa como esse, uma empresa de 100 funcionários, eu consigo implementar um programa de compliance em 1 ano. Eu posso implementar, que ainda assim ele não vai trazer o resultado que eu espero, porque tudo vem de uma mudança de cultura. E como que a gente consegue modificar a cultura?
trazendo procedimentos, falando sobre isso, trazendo treinamento sobre isso, trazendo comunicação sobre isso, fazendo com que as pessoas comecem a falar sobre isso no cotidiano, fazendo com que eu, enquanto servidora, estou trabalhando com o Renato e eu estou fiscalizando o trabalho do Renato, mas vai chegar um momento que o Renato, com consciência, sabendo que tudo aquilo que acontece ali faz parte dessa busca de integridade, ele entende toda essa cultura, ele começa a se autofiscalizar. Ele começa a não pensar somente que, olha, eu posso receber um processo administrativo se eu fizer isso. Não, ele começa a pensar sobre os atos dele. Então, a transformação da cultura veio muito também dessa parte de trabalhar a consciência. Exemplo básico. Eu chegava, às vezes, para fiscalizar a obra pública. Gente, foi um terror, tá? Em alguns departamentos da prefeitura. Às vezes, eu chegava para fiscalizar uma obra pública. E eu via algo ali, uma coisa simples, assim, por exemplo, tá pintada uma parede e na medição dessa obra pública eles estão aprovando, o departamento está aprovando ali a pintura. Isso é um exemplo hipotético, tá? E às vezes eu chegava nessa obra, eu olhava a parede e falava assim, não tá bonito isso aqui não. Se fosse na minha casa, eu ia reclamar, eu reclamaria. Eu não deixaria passar essa pintura desse jeito. Eu ia pedir para corrigir porque eu paguei por esse serviço. Então, o que a gente foi trabalhando? Olha, se fosse na sua casa, e se tivesse colocado esse interruptor dessa forma, se fosse na sua casa, se tivesse pagando pedreiro para colocar, para fazer esse detalhe aí no teto e ele tá te entregando aqui que não tá quebrado aquele canto ali. Se fosse na sua casa, você ia deixar quebrado assim, ficar para sempre? Toda vez que você olhar e falar, nossa, tá quebrado. Passar essa consciência de que é nosso, de pertencimento, que o trabalho de cada servidor importa para a entrega do serviço público. Então, eu acho que é muito, mais amplo do que somente criar uma norma, do que somente colocar tudo numa planilha para fazer uma análise quantitativa de gestão de riscos. É muito dessa mudança de comportamento. Eu falo muito que a ideia eu estendo muito, tá? Na fala. Gosto muito do exemplo de manga com leite. Quem aqui está comigo agora, aqui na sala de aula, que já ouviu falar que manga com leite faz mal? Responde para mim no bate-papo. Já ouviu falar que manga com leite faz mal? Já ouviu, Renato? Muito. Estou esperando a resposta aqui, ó. Só manda assim, sim, não. Já ouviu falar que manga com leite faz mal? Minha mãe falava isso. Minha avó falava isso. É uma informação que ela vem sendo passada de geração para geração e é algo que não tem comprovação científica. Na verdade, já comprovaram que não faz mal. Você pode muito bem pegar o leite, bater o leite com a manga, consumir, que você não vai morrer porque você bebeu essa manga com leite. E por que essa informação ela chega até os dias atuais? Essa informação ela vem da época dos escravos. Os senhores falavam isso para os escravos, para eles não consumirem manga com leite ao mesmo tempo, porque são dois produtos bons. Olha, não consome, senão você morre. Mas era só para que eles não consumissem. E essa informação, mesmo não estando em nenhum livro, não está em nenhuma lei, ela foi passada de geração para geração. Isso é o que a gente tem como cultura. Então, todas essas informações que a gente tem, falando dos servidores, falando do serviço público, falando do jeitinho brasileiro, olha, estacionar em vaga de deficiente não é integridade. Utilizar vaga de idoso não é integridade. Passar no sinal vermelho não é integridade. Dirigir falando no celular não é integridade. Copiar um trabalho do amigo, do curso, da faculdade, não é integridade. Ah, Jéssica, mas eu vou mudar as palavras aqui desse livro. Não é integridade, isso também é plágio. Diariamente, comprar um produto sem nota, um produto falsificado, não é integridade. Olha a quantidade de coisas no nosso cotidiano que não são íntegras e às vezes a gente faz de forma inconsciente, porque atualmente, culturalmente, a gente acha assim, não dá nada eu parar aqui 5 minutinhos nessa vaga de deficiente da lotérica porque eu tô com muita pressa. A vaga tá ali porque tem alguém que não consegue subir a calçada para acessar onde precisa. E aí você vai, utiliza uma vaga que não é sua, que não foi feita para você. Isso não é integridade. Então, diariamente, nós precisamos policiar os nossos atos em busca da integridade. Agora, pensa quando você coloca um monte de gente no mesmo ambiente. Eu vou tirar 20 minutinhos aqui para atravessar a rua ali, só para olhar aquela roupa ali na loja em frente à prefeitura. Isso não é integridade.
Então, quando a gente fala de mudança estrutural, para alcançarmos a mudança de cultura, é justamente isso: falar todos os dias sobre ética, falar sobre o que esperamos, falar sobre integridade, punir um servidor que não age com integridade, instaurar um processo, criar uma norma mais severa, comunicar algo em busca dessa integridade, justamente para que essa cultura ela seja modificada. Então, se você perguntasse assim para mim hoje, que eu vi que veio nessas falas, qual o maior desafio do programa de compliance na administração pública? Tem gente que vai falar gestão de riscos, porque é muito complexo, utiliza matemática, tem muitos riscos, tudo apresenta risco. Imagina identificar tudo isso. Eu digo que não. É justamente a mudança da cultura para que todos compreendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo. E é isso que é integridade. Temos uma pergunta do Ivan Buritis. Diga lá. Oi, boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite. Infelizmente, eu só consegui pegar aqui, depois dos 30 minutos, acho que o Paulo Buritis inteiro está com problemas. Eu não consegui acompanhar esse início, mas, nossa, essa parte aí de integridade, de tudo, não sei se é porque eu me identifiquei demais com isso, assim, está sendo muito, muito gratificante, sabe, relevante, e até queria deixar esse início da minha fala aí registrado quanto a essa dificuldade que Buriti está tendo de acessar, que, se possível, como a gente tem um prazo para entregar muito curto, e a maioria de nós trabalha, que fosse disponibilizado, assim, de forma mais breve possível para a gente. E só deixar registrado isso também, nossa, muito, muito enriquecedor essa parte aí que a senhora está falando da cultura, da questão de integridade. Eu vejo que é uma coisa que a gente tem demais. Eu que agradeço por estar conseguindo participar pelo menos um pouquinho. E até eu você... vejo que é o que falta. A nossa geração, eu sou do final da década de 70, precisa muito de entender esse processo. Às vezes a gente quer o ônus e não quer esse bônus de pagar por isso, assim, nesses mínimos coisas, né, de um estacionamento, de uma vaga de um idoso, de alguma pequena coisa nesse sentido. Então, acho que eu vejo que a nossa geração tem muito disso, e trabalho também no Banco Estatal Federal, e eu vejo quanto esse processo de trazer isso para o eletrônico tem sido, assim, doloroso, ainda mais com muita redução atualmente aí nos quadros da administração no geral pública, tem sido muito doloroso, mas eu vejo e compartilho também com esse pensamento aí da senhora, dessa questão da ética, de tudo, da integridade. Eu vejo que é uma coisa que acho que a gente precisa ouvir mais, e além de ouvir, praticar e aceitar mais isso, que a gente precisa disso, talvez não só pelo momento que a gente vive, mas para o futuro também. É uma coisa que é necessário. Obrigado. Ivan, muito obrigado por sua participação, e você toca aqui em pontos extremamente sensíveis e Sim. que me lembra muito a fala, se eu não estou enganado, do Antônio Felipe, que foi o que primeiro falou aqui, né, em que ele falou sobre a questão dos cidadãos procurarem a agência bancária pessoalmente. Puxa Sim. vida, imaginem só, nós estamos nesse exato momento, às 8 horas da noite, com problemas de acesso à internet em Buritis e Cambuí. Sim. Uhum. Quer dizer, o nosso país é um país extremamente desigual, em que em várias partes de Minas Gerais sequer há uma internet estável para se navegar e acessar o governo eletrônico. Mais do que isso, nós não temos pessoas com acesso à tecnologia capaz de acessar o governo eletrônico. Mais ainda, vou além, nós não temos pessoas com acesso a uma educação de qualidade que possam entender o que seja esse governo eletrônico e como acessá-lo. Então, nós temos um problema geracional aqui e, sem dúvida nenhuma, de extrema ausência de infraestrutura, Antônio Felipe.
O que eu vejo é que nós não podemos fazer essa crítica de forma nenhuma devido a uma característica infeliz do nosso país. E mais, eu acredito que daqui uns 10, 15 anos, esse problema que você nos traz estará resolvido até por uma questão de mudança de geração. Então, são aspectos importantíssimos que nós temos que considerar em relação ao nosso país extremamente desigual. Perfeito. Se nós temos o governo eletrônico, esse governo eletrônico quer dizer transparência e acesso à informação de uma forma que nunca foi feita no nosso país. Então, nós estamos experimentando um grande acesso a vários dados que nós não tínhamos possibilidade, ou então, nós só tínhamos possibilidade através do momento em que nós oficiávamos as prefeituras. A partir disso, nós temos essa grande quantidade de elementos, né, da administração pública em que a gestão não é feita de uma forma tão cuidadosa, em que nós podemos atacar esses pontos. Então, isso, sem dúvida nenhuma, trouxe para nós a ideia de que, sim, nós temos que executar o compliance na administração pública. Nós não podemos ter apenas a ideia de governo eletrônico, e daí o motivo dessa palestra. Se nós pensarmos tão apenas em governo eletrônico e a possibilidade de acessar esses dados sem um procedimento regulatório e fiscalizatório como o compliance, de pouco valerá isso. Porque a administração pública ela tem que cortar na própria carne o que, através, nós chamamos de princípio da autotutela. E dessa forma, a partir do momento que a administração pública verificou a ocorrência do equívoco, do vício, enfim, da má gestão, a administração pública já deve utilizar do procedimento do compliance e, sem dúvida nenhuma, regular de uma melhor forma aquele problema. É isso, professora Jéssica? Perfeito, exatamente. E fazendo aqui um pouco dessa ideia da mudança, a gente vê que tudo que é novo, ele traz o estranhamento. A sociedade pode até não estar preparada para o governo eletrônico, o próprio governo pode não estar preparado. Só que se as modificações não acontecem, a vitória que a gente almeja, ainda que seja daqui 10 anos, ela não acontecerá se ela não inicia agora. O que a gente tem, por exemplo, o caixa eletrônico, eu não preciso ir longe, o caixa eletrônico do banco. Hoje é muito comum o cidadão, ele sabe chegar, o aposentado, ele consegue chegar lá no banco, colocar o cartão dele, digitar a senha e sacar o pagamento. O caixa eletrônico ele foi instalado no nosso país mais ou menos uns 30 anos, 10 anos de adaptação. Hoje faz parte da rotina das pessoas. Aqui na minha cidade, eu não sei como que está na região de vocês, mas aqui na minha cidade, os supermercados começaram a implementar o caixa de autosserviço, que é um caixa eletrônico, onde você pega tudo aquilo que você quer comprar, você chega na frente do computador igual esse aqui que eu tô, e você passa os seus produtos e você sai. O dia que eu vi isso, eu falei, não vai funcionar no Brasil. Não vai funcionar. Como que eles vão descobrir quem que tá levando o produto? Mas eles criaram mecanismos. O caixa pita, ele tem um sensor, você tem que colocar os produtos num determinado lugar que pesa, a sacola ela também é pesada. Muito legal o sistema. Depois que eu utilizei esse sistema, eu vi que dá para funcionar, mas ainda tem uma enorme resistência. Você vai no supermercado aqui da minha cidade, tem às vezes 3 caixas funcionando, 3 sem operador, tem 6 desse autosserviço, tá todo mundo na fila, porque não teve a curiosidade de tentar utilizar o autosserviço. Mas vai chegar um momento que as pessoas vão direto lá na maquininha, já passa e sai, que é o que eu estou fazendo. Então, tudo gera, toda mudança, ela tem os contratempos, ela tem os desafios, ela tem as dificuldades. Só que se não começa agora, nada será modificado. Eu gosto muito de um livro, a minha mente, ela vem muito programada dessa ideia de adaptação da mudança, de que é preciso enfrentar os desafios, e eu gosto muito do livro A Arte da Guerra. Não sei se já leram, mas é um livro que fala muito das habilidades que
precisa para vencer uma guerra. E tem, inclusive, no meio desse livro, esse aspecto relacionado à mudança. O que a gente tem? Que essa habilidade de alcançar uma vitória, ela vem muito da mudança, da adaptação, de acordo com os atos do inimigo, de acordo com a necessidade na mudança de uma operação. Então, a mudança, ela é necessária para vencer qualquer guerra. Se a gente enfrenta uma guerra hoje, da dificuldade da entrega do serviço público, da dificuldade da entrega do cumprimento da lei, do portal da transparência, tudo isso são dificuldades e empecilhos que a gente precisa enfrentar em caráter de mudança, ainda que os frutos dessa plantação, que a gente está plantando, essa sementinha que a gente está plantando agora, hoje, aqui em 2022, esse fruto, ele traga esses resultados somente em 2032, se ele não começa agora, ele não traria os efeitos. Talvez se a gente tivesse começado bem antes tudo isso, hoje, aqui tratando dentro dessa aula, a gente já traria como resultados positivos, algo que deu certo, algo que funcionou, porque os desafios foram enfrentados. Então, é algo que o governo eletrônico ele não será implantado assim, as dificuldades são enormes, o cuidado para a implementação desse governo eletrônico, até um processo eletrônico dentro de uma prefeitura, o risco de perder esses dados dentro de um processo eletrônico também é muito alto, então todos os sistemas de segurança, armazenamento em nuvem, contratação de nuvem, tudo isso é moroso, apresenta dificuldades, a falta de servidor apresenta também dificuldades para operacionalizar essas mudanças, mas quando instala um software novo, todo mundo vem com aquela resistência, não vai dar certo, não vai dar certo, não sei mexer nesse sistema. Aí você coloca o servidor lá 3, 4 meses treinando, no começo ele está apanhando, o sistema trava, ele tem que reiniciar o computador, chama o TI, para o serviço, e 2, 3 meses ele já entende como funciona e ele faz até conversando, atendendo o telefone. Então, toda mudança ela é necessária para se vencer uma guerra. Então, se a gente fala, eu acredito muito, eu prefiro ser otimista, embora a gente saiba que são muitos os desafios. Várias vezes eu entrei dentro de uma sala de reunião, às vezes ali com 12 pessoas, 15 pessoas, 3, 4, 5 secretários. Eu entrava com uma ideia genial, a gente discutia, via que não era uma boa solução, ou então eu entrava e falava assim, não, isso aqui não tem solução, e a gente discutia e pensava em alguma mudança que trouxe uma solução efetiva. Eu acho que vencer esse medo da mudança é um ponto importante, e inclusive colocar isso na cabeça dos servidores também é importante. Ivan, você tem a palavra. Obrigado, professor. Não, eu só vejo assim que a professora Jéssica fala com muito conhecimento de causa. E eu penso assim, agora ela está falando, nenhum projeto público, nenhum projeto nasce pronto. É através desses erros, desses acertos aí, que vai melhorar. Talvez, não sei quanto tempo leve, mas é para melhorar. Eu vejo essa questão, ela citou os caixas eletrônicos aí. Aqui em Buritis é uma cidade com 25, 28 mil habitantes, e há uns 5 anos atrás, a agência do Banco do Brasil que eu trabalho aqui, ela foi sinistrada, destruíram a nossa agência. Ficamos 2 anos trabalhando em um local assim, com situação muito precária. E isso foi justamente nesse processo que os bancos estavam tirando o pessoal da agência e levando tudo para aplicativo, essas coisas. Então, hoje, olhando para esse tempo aí, há uns 5 anos atrás, a gente percebe o quanto teve um amadurecimento digital da população nesse sentido. Mas foi necessário esse primeiro passo a vencer essas resistências, que muitas vezes até a gente sempre, não só o cliente, mas a gente fica querendo dar um jeitinho, vou fazer isso para você, fazer isso para você, e isso a gente acaba não contribuindo para esse movimento que é uma tendência não só nossa, mas mundial, e isso passa igual o senhor falou aí, pela questão da educação, pelo processo cultural do nosso país, que é uma coisa arraigada na nossa cultura mesmo, mas vejo que a senhora fala com muita propriedade, muito conhecimento do assunto, da prática mesmo, da coisa, como que funciona, como que tem que chegar e como que está o funcionamento hoje no nosso país. Obrigado. Cadê essas considerações?
Eu acho que dá para sentir na minha fala a paixão que eu tenho pelo programa de compliance. Quando eu comecei a estudar o tema, todo mundo falava para mim que era algo que não viraria no nosso país, que era modinha, que é algo que está previsto só nos livros. Hoje, aí, com quase 7 anos já na luta, na busca do conhecimento, eu continuo acreditando cada vez mais. Eu sei que tudo são passos de formiga, mas se a gente não acredita, se a gente não corre atrás dessa mudança, se a gente não fala sobre integridade até com os familiares que a gente tem em casa, essa mudança não acontecerá. Então, às vezes, a gente fica pensando sempre no macro, no projeto grande. Olha, meu sonho é ver... Quando eu fui convidada para participar da gestão aqui da prefeitura, eu falei, olha, que incrível, a minha cidade buscando por algo que eu acredito. Fielmente que disseram para mim que Franca não teria mercado, que Franca não teria espaço. Fiquei muito feliz, mas a gente tem que pensar não só no grande. A satisfação que eu vejo a prefeitura da minha cidade buscando pela integridade, a gente precisa também ter dentro de casa. Então, a gente sempre tem esse hábito de olhar a gestão pública, olha o ato do servidor, critica a corrupção, critica as eleições, não gosta de falar de política, mas dentro de casa a gente não faz o básico. Quer ensinar o filho o que ele pode, o que ele não pode, que ele não pode colocar um apelido constrangedor no colega, que ele pode deixar o coleguinha muito triste, em depressão, se ele faz uma brincadeira desagradável. Se você não ensina o seu filho que ele não pode furar a fila para comprar uma merenda na escola, se você não ensina seu filho que ele não pode copiar do coleguinha o trabalho da escola que ele tem que fazer sozinho, se o seu filho pede para você fazer uma lição de casa, e ao invés de você explicar a tarefa, você vai e entrega a solução desse exercício. Tudo isso não é integridade, começa na base. Então, para encerrar minha fala aqui, se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria isso. A gente vive todos os dias em busca da integridade, criticando o governo do nosso país, e a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que buscar cada vez mais a transparência, mais eficiência da gestão pública, mas que a gente pense também sobre os nossos atos. Porque a transformação pelo programa de compliance, ela acontece no combate à corrupção. Mas a base de tudo vem dos atos humanos, e a gente tem na palma da mão o poder da transformação quando a gente se preocupa com a educação dos nossos filhos, com as conversas que acontecem em volta de uma churrasqueira com os nossos familiares, tomando uma cerveja, falando sobre isso, buscando a integridade, dando um conselho para alguém estacionar numa vaga errada. Isso é integridade. A partir do momento que a gente compreende que essa transformação está na palma da nossa mão, a gente está cumprindo com o nosso papel. E é assim que eu me sinto. Eu posso entrar, às vezes, em um órgão público onde 5.000 pessoas não acreditam no meu trabalho, mas se eu acredito na integridade e na transformação, eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que eu estou dando o meu melhor para o mundo. Gente, obrigado, viu? Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, pode me chamar no Instagram, @respondedireito, e só responde aqui para mim, fez sentido para vocês essa transformação pela integridade? Muito obrigado, professora Jéssica. Sem dúvida nenhuma, uma palestra muito densa, com vários conceitos que nós temos que colocar em prática, pessoal. Como a professora Jéssica disse muito bem, não basta nós virmos aqui, ouvir, aprender e não colocar em prática. Disso depende o futuro do nosso país. Se nós queremos um país melhor, se nós queremos uma gestão pública melhor, prefeituras melhores, governos e uma União Federal melhor, nós temos que colocar isso em prática. Não é? Ah, prof, mas você está pensando, né, no macro. Não, nós temos que pensar no micro também, não é? Como a professora colocou, iniciar na nossa própria família, mas em nós mesmos. Começarmos na prefeitura da nossa cidade, enfim, como é que é? Nós devemos prevenir, detectar e remediar, não é, professora? Exatamente. Inclusive então, os nossos contatos. Antônio Felipe, Alex Neves, Nayaras, eu estou prevenindo. Se eu detectar, eu vou ter que remediar. Entenderam, meus caros? É isso aí. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, professora Jéssica. Conte com a gente aqui sempre, né? Aos meus queridos alunos, o meu muito obrigado pela presença de vocês. Nós mantivemos aqui uma média muito alta de índice de acompanhamento da palestra, o que eu agradeço vocês pela dedicação, tá bom?
E qualquer dúvida, nós nos vemos aí pelos chats do Teams. Meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.